Preste atenção nisso, viu? O pessoal do Nordeste que está bem cedo, e do Norte também, preste atenção nisso. Vejam, essa redação também pode nos levar a um outro equívoco. Além desse equívoco da preclusão, há um outro equívoco que ela pode nos levar, que é o seguinte. Ela dá a entender que essas exceções podem ser ajuizadas em qualquer momento do processo, desde que, ocorrendo um fato que gere a incompetência, o impedimento e a suspeição, você conte 15 dias. E nesses 15 dias você interponha. Pela redação, parece que a qualquer tempo o juiz pode ficar impedido, a qualquer tempo o juiz pode ficar suspeito, a qualquer tempo o juiz pode ficar incompetente. E quando isso acontecer, você tem 15 dias para poder opor. Isso é correto em relação ao impedimento e à suspeição. O impedimento e a suspeição realmente podem acontecer ao longo de qualquer fase do processo. O impedimento e a suspeição realmente podem acontecer em qualquer fase do processo. Em qualquer fase do processo. Isso é verdade. Isso é verdade. Agora, eu mesmo tive um caso, né? Em que um juiz se apaixonou pela parte. Se apaixonou, perdidamente. Se namorou, como diria meu avô, da parte e pronto, fazer o quê? O amor tem disso, né? O amor tem dessas coisas, né? Aparece onde você menos imagina. E foi o que aconteceu. Então, foi um fato superveniente que gerou uma suspeição. Beleza, tranquilo. Agora, a incompetência relativa é sempre originária. A incompetência relativa nunca pode acontecer no meio do processo. A incompetência relativa não pode acontecer no meio do processo. A incompetência relativa, ela é sempre originária, porque a gente viu já aqui, neste curso, que fato superveniente não pode gerar incompetência relativa. Fato superveniente só gera incompetência absoluta, não relativa. Então, a incompetência relativa é só naqueles 15 primeiros dias. Se você não opuser naqueles 15 primeiros dias, se o réu não opuser naqueles 15 primeiros dias, acabou, aí preclui. Agora, o impedimento de suspeição realmente pode acontecer ao longo do processo. O juiz pode se casar com a parte ao longo do processo. Agora vejam. Vamos estudar aqui as partes nas exceções. Quem são as partes desses incidentes? Vejam. Quem propõe a exceção é chamado de excipiente. Excipiente. Aquele que propõe a exceção. Contra quem se propõe a exceção é chamado de excepto. Essa é a terminologia. Agora eu quero que vocês percebam bem o que eu vou dizer. Olha só. No caso da incompetência relativa, o excipiente é o réu e o excepto é o autor. É sempre assim. No caso da incompetência relativa, o excipiente é sempre o réu e o excepto é o autor. E por conta disso, reparem bem, como o excipiente é o réu e o excepto é o autor, quem vai julgar essa exceção? O próprio juiz da causa. É o próprio juiz da causa que julga a exceção proposta pelo réu em face do autor. E o próprio juiz da causa julga.
julga em decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento. Julga por decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento. Impugnável por agravo de instrumento. Agora, nos casos de impedimento e suspeição, aí muda tudo. Por quê? Porque nos casos de impedimento e suspeição, o excipiente pode ser qualquer das partes, não é só o réu. Nos casos de impedimento e suspeição, o excipiente pode ser qualquer das partes. E não somente autor e réu. E o excepto será sempre o órgão jurisdicional acusado de suspeição e impedimento. O excepto no impedimento da suspeição é o órgão jurisdicional, não é a outra parte. É o juiz acusado de bandido. Ele é o excepto. A exceção é contra ele. A outra parte não tem nada a ver com isso. A outra parte nem se manifesta na exceção de impedimento e suspeição. Porque a exceção é oposta contra o juiz, contra o órgão jurisdicional. E isso, meus caros, já muda totalmente o perfil delas. Por quê? Porque olha como é que é o esquema. Se eu arguo o impedimento e a suspeição, a primeira coisa que vai ter que acontecer é o juiz acusado de suspeito e impedido se manifestar. Ele pode concordar, ótimo, concordando, remete os autos ao substituto, mas ele pode discordar. Se ele discorda, se ele não aceita a acusação de suspeição ou de impedimento, alguém vai ter que decidir isso. E como de um lado está um juiz, quem vai decidir isso é sempre um tribunal. Toda a exceção de impedimento e suspeição, ela vai ser decidida por um tribunal, sempre é um tribunal. Será sempre um acórdão, portanto. Será sempre um acórdão, portanto. Será sempre um acórdão. Portanto. E por que eu estou dizendo isso? Porque há pouco eu disse que o julgamento da exceção de incompetência é uma interlocutória agravável. Já impedimento e suspeição é um acórdão. Se é um acórdão, caberá contra essa decisão o recurso que cabe contra acórdão. E varia. Varia conforme o acórdão. Não é um recurso só. Não é agravo, por exemplo. Agravo não cabe contra acórdão. Decisão que julga impedimento e suspeição não é agravável porque é um acórdão. Então pode ser que caiba um recurso especial, pode ser que caiba um recurso extraordinário. Aí depende da situação. Pode ser que caiba um recurso especial, pode ser que caiba um recurso extraordinário. Nunca vai caber um agravo. E a gente não tem como saber antes qual é o recurso, a gente tem que saber no caso concreto. Eu só não quero que